Queridos, vamos então pegar os nossos livros e a nossa Bíblia. Nós vamos recorrer à Escritura sempre que necessário para fundamentar e esclarecer pontos essenciais das verdades bíblicas. Começamos na semana retrasada, salvo engano, a leitura do livro Nascidamente e lemos apenas a palavra do autor. Pequena palavra de introdução, mas hoje nós vamos entrar efetivamente no conteúdo do livro a partir do capítulo 1. Lógico que este livro ele vai nos apresentar as principais verdades da Escritura, isso segundo o nosso juízo. Quando nós falamos principais verdades, pode ser o caso que outros cristãos considerem verdades ou supostas verdades que não estejam no livro como sendo principais. O Devap, que tem um olhar mais voltado para as questões do Espírito, o Devap, que tem um olhar mais voltado para as questões do reino, questões eternas, de natureza eterna, o Devap julga que as verdades aqui apresentadas são as mais importantes, no sentido de nós compreendermos melhor a nós mesmos, compreendermos melhor a nossa história que eu me refiro à história do homem em relação a Deus, a história do homem em relação ao pecado, a história do homem em relação à redenção e a história do homem concernente ao seu amadurecimento. A humanidade está em vias de amadurecimento, seja positiva ou negativamente falando. Neste livro nós vamos apresentar o que há de mais essencial nesse sentido, abordando também a segunda vinda de Cristo, e fala do desfecho dessa história nossa. E, portanto, nós julgamos que essas verdades são essenciais e que nós, cada um de nós, compreendendo essas verdades do ponto de vista da sua organicidade, nós vamos entender o que significa a verdade sob a ótica orgânica da Escritura. Nós acreditamos que, tendo nós a compreensão dessas verdades orgânicas, nós teremos aí minimamente um caminho seguro para nós percorrermos na busca da nossa salvação. Lógico que não tem aqui nenhum segredo, nenhuma fórmula mágica de salvação. Pelo contrário, a própria Escritura nos fala que o caminho da vida é um caminho estreito. Logo, sabemos que a fé procede de Deus, que a fé é dom de Deus e que a fé é o único elemento capaz de ajustar a consciência do homem, mas essa fé é uma fé dinâmica, real, que age positivamente no coração do homem, que o faz, consequentemente, caminhar esse caminho estreito, o caminho da vida. A salvação não é algo que se conquista, ou que se adquire, ou que se ganha, no sentido mágico da coisa. Não existe nenhuma magia, não existe uma espécie de ação unilateral que não passe pela vontade humana, que não passe pela decisão humana, que não passe pelo coração humano. Salvação, nós vamos entender que ela é um acontecimento. Salvação é um acontecimento. Salvação é um processo de reversão da queda ou do pecado que acomete o ser humano. Assim como o pecado também é uma questão de acontecimento,
a salvação semelhantemente. Tá bom? Então convido a todos a nos acompanharem paulatinamente, passo a passo, a começar dos degraus mais baixos, numa escala crescente, em ascensão aos temas mais complexos. Tá bom? Vamos lá então, nós vamos lendo e nós vamos explicando na medida que for necessário. Capítulo 1 do livro Nascidamente. Vamos ler devagar, sem pressa e sem precipitação, sem preguiça. Eu convido os irmãos de casa também a pegarem seus livros e nos acompanharem. Página de número 19, capítulo 1, o paradoxo do ser e do tempo. Então, a começar pelo título, paradoxo é uma expressão que implica duas coisas opostas. Mas não somente duas coisas contrárias, mas duas coisas que, embora contrárias, elas se harmonizam, não é? Seria uma contradição flagrante. O paradoxo do ser e do tempo. Logo, nós vamos argumentar a questão do ser enquanto o mais íntimo do homem, do seu espírito, das suas faculdades intelectivas, das suas faculdades, intelectuais, tanto da alma quanto do espírito, e isso comparando com o tempo. Então, de antemão, pensem vocês numa criança que nasce em plena saúde, com pleno vigor, espírito, alma e corpo, e essa criança, então, ela precisa, teoricamente falando, e essa é a expectativa que todos nós temos, de que essa criança, ela vai, pouco a pouco, na medida que passa o tempo, ela vai amadurecendo as suas faculdades. Tanto as faculdades do corpo, quanto as faculdades da alma, quanto as faculdades do espírito. Então, por exemplo, uma criança, quando ela nasce, ela, embora traga plena saúde no seu corpo físico, olhos saudáveis e perfeitos, mãos e o tato saudável e perfeito, ouvidos saudáveis e perfeitos, todos os sentidos gozando de plena saúde, mas não há de se esperar que essa criança, tão logo ela vem ao mundo, ela tenha a condição de usar essas faculdades na sua plenitude. Então, ainda que sejam saudáveis os olhos, a visão, ela tende, com o tempo, a passar pelo seu aperfeiçoamento. Inclusive, há adultos, falando dos olhos físicos, tá? Há adultos que, depois de 30 ou 40 anos, ainda continuam com uma visão ainda sem o pleno desenvolvimento. Pessoas incapazes de olhar, de contemplar as coisas, de observar. Pessoas que olham as coisas de um modo geral, sem nunca atentar para a especificidade das coisas. Isso acontece. Não é? Mas, de todo modo, tomando a criança como o nosso modelo, exemplo, nós entendemos que na medida que a criança vai desenvolvendo, no tempo, ela vai aperfeiçoando sua visão, o seu tato, né? O paladar, o olfato, a audição. E na medida que ela cresce, se espera que cada vez mais ela vá alcançando a maturidade dos seus sentidos, a maturidade dos seus sentimentos, a maturidade da sua intelecção, a maturidade da sua fala, sua capacidade de se comunicar, de discursar. Espera-se que o ser humano normal, ao atingir minimamente aí uma idade talvez de 30 anos, esteja apto para viver de modo saudável
e se relacionar bem com o mundo ao seu redor. Agora, imagine o contrário, uma criança que ela nasce no mundo, mas depois de 10 anos, ela tem dificuldades com a locomoção, ou tem dificuldade com a audição, ou dificuldade com a visão, ou com a intelecção, ou com qualquer outra faculdade da sua alma ou do seu corpo. Isso geraria ou não preocupação nos pais? Fala a verdade. Logo os pais, 1 ano, 2 anos, 3 anos, começam a perceber a dificuldade do filho. O que o pai faz? Ele, ao perceber certa dificuldade, ele vê um descompasso do ser em relação ao tempo. Logo o pai tem a preocupação e ele procurará, eu imagino, um médico, um especialista naquela área, para fazer os exames e saber qual é o problema daquela criança. Por que aquela criança não está no seu pleno desenvolvimento normal em relação ao tempo de vida e de existência que ela tem. Então não se vai exigir de uma criança de 3 anos toda a desenvoltura e maturidade de uma pessoa de 30. Entretanto, há de ser esperado de uma criança de 3 anos o desenvolvimento normal e natural de uma criança de 3 anos. E depois de 5, depois de 10. Então, qualquer pai, eu digo pai ou mãe, ou qualquer outra pessoa pela criança responsável, que tenha a sensatez, o mínimo de sensatez e de preocupação com a saúde da criança, não vai ficar inerte diante desse descompasso do crescimento do ser, da pessoa, em relação ao tempo. Ela vai procurar ajuda, sim ou não? Ela vai procurar ajuda. E às vezes gasta o que tem, gasta o que não tem, passa a vida inteira lutando para encontrar um meio de promover a saúde daquela criança, o que é louvável. Agora, o que me é estranho, e eu acredito que para vocês também, é que quando esse descompasso, esse paradoxo entre o ser e o tempo, do ponto de vista espiritual acontece, nós, primeiramente, nem nos damos conta de que a nossa idade espiritual está em descompasso em relação à nossa idade cronológica. E olha que nós temos 2 idades cronológicas. Nós temos a nossa própria idade cronológica, no caso, eu tenho 48 anos cronológicos, e talvez o meu crescimento, desenvolvimento espiritual não seja correspondente aos 48 anos de vida que eu tenho, e isso por algumas razões, mas também eu, enquanto um ser humano, parte da humanidade, eu tenho uma outra idade cronológica, que é a idade da humanidade. Ou seja, o homem do século 21, ele não pode ter o mesmo nível de crescimento espiritual do que um homem do século 10. Não pode ter. Porque a humanidade no seu conjunto, na sua coletividade, ela também tem uma idade. O apóstolo Paulo fala disso claramente, quando em Gálatas capítulo 4, ele fala do homem na menoridade e do homem na maioridade. Lógico que quando Paulo diz o homem na sua fase de menoridade e o homem na sua fase de maioridade, ele coloca como marcador desses 2 momentos a encarnação do Verbo. Ele diz que vindo a plenitude do tempo, Deus envia o seu Filho, nascido de mulher, para nos resgatar da maldição da lei, para nos tirar do jugo da lei e para nos introduzir, portanto, no tempo de maioridade, em que o homem agora, a partir de então, teoricamente falando, ele teria a condição de julgar melhor
as questões do espírito, as questões da verdade. Cristo inaugura um tempo não mais de sombras, nem de figuras, nem de rudimentos, mas Cristo inaugura uma era chamada a era da realidade de todas as coisas, em que agora o homem já não mais adora a Deus baseado em coisas, nem baseado em templos, nem baseado em ritos, mas o homem ele passa então, a partir de Cristo, porque uma porta, uma janela, se abre dentro do espírito humano a partir da humanidade de Jesus. O homem agora, ele passa a se entender e a se conhecer como sendo o próprio homem participante da divindade, como sendo o próprio homem o santuário de Deus, a habitação de Deus, a casa de Deus. Aquelas célebres palavras de Jesus quando diz que vem a hora, então apontava-se para um tempo, e já chegou, portanto anuncia-se a chegada desse tempo tão aguardado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Puxa, um texto tão lindo como este, e tão profundo como este, mas tão pouco compreendido. E o contexto de João 4, que traz essa passagem, ele estabelece o sentido a partir da pergunta da samaritana, quando dizia assim para Jesus: ora, vocês, judeus, dizem que se deve adorar a Deus em Jerusalém, no Monte Moriá, no templo construído por Salomão. Já os nossos pais, os samaritanos, dizem que se deve adorar a Deus em Samaria, no Monte Gerizim, no templo que nós samaritanos construímos sobre este monte. Afinal, pergunta a mulher, onde devemos nós adorar a Deus? Poxa, pergunta espetacular, né? Uma mulher preocupada com a espiritualidade, com o contato com a divindade. E aí Jesus então responde essas palavras que até hoje não são compreendidas, tá? Inclusive, eu seria capaz de dizer que muitos, e quando eu falo muitos, não poucos, membros do DEVAP não entenderam até agora. Jesus responde dizendo que o tempo que se inaugura a partir de Jesus é o tempo em que não se adora a divindade em lugares físicos. O que parece óbvio para um tanto de gente, né? Mas não é tão óbvio assim. Ele está dizendo, Deus não é uma questão geográfica. Deus não é uma questão de pessoalidade, de lugar, de coisas. Deus não se serve a Deus com sacrifícios, com ritos, com incensos, com pães, com bolos, com dinheiro ou qualquer outra coisa do gênero. Em outras palavras, usando os termos de Paulo, Deus não é servido por mãos humanas. Em outras palavras, Deus não está para os sentidos, não está para a matéria, não está para as coisas. Deus é espírito. Deus é uma dimensão espiritual que se encontra em tudo e em todos os lugares. E, portanto, o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito. Ou seja, o espírito humano é dentro de mim em que acontece a verdadeira adoração, a verdadeira relação entre o homem e Deus. E aí ele diz, em espírito e em verdade. E a palavra verdade aqui deve ser traduzida por realidade. O que significa que até então, até esse momento, até esse vem a hora e já chegou, a humanidade ainda tinha um relacionamento com a divindade baseado em coisas e em lugares sagrados. Ou seja, isso é de uma falta de desconhecimento acerca de si mesmo. Isso é apenas uma pedagogia, mas que chega um momento que o homem tem que romper com a sua menoridade, com essa pedagogia, e passar a viver a experiência
e a realidade das coisas espirituais dentro de si. Como Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Nada que está fora do homem pode contaminá-lo, porque é de dentro que procedem os males. Ou seja, tudo é uma questão de natureza, é uma questão orgânica, é uma questão do ser, é uma questão do coração. Eu digo isso porque mesmo aqueles que sabem teoricamente esta verdade, estão sempre preocupados em agradar a Deus quanto às coisas, quanto Ele dá de dinheiro, quanto Ele faz de sacrifício, de jejum ou de oração, o quanto Ele é ascético para consigo mesmo em relação a roupas, a comidas, a bebidas, a prazeres, a alegrias, etc. Mas quem é o homem que está preocupado com o coração? Essa é a grande pergunta. Porque quando você se preocupa com o seu coração, tudo mais se resolve exteriormente. Não quero dizer com isso que as coisas externas não tenham valor. Jesus diz assim, olha, limpa primeiro o interior do prato, e o restante ficará limpo. E olha que parece meio sem sentido limpar o interior do prato ou do copo. Eu falo, o que ele quer dizer com isso, né? É porque na metáfora lá de Mateus capítulo 23, é que o prato onde vai o alimento, né? É como que ele dissesse, ora, esse alimento que você coloca no interior do seu prato, ele tem uma origem de roubo. Ele fala, é fruto de rapina. Rapina é como a ave de rapina, que ela vem de longe, né, para tomar de surpresa a presa para si. Em outras palavras, assim, olha, será que aquilo que você come e agradece a Deus pelo que está dentro do seu prato, não tem uma origem lá no coração de injustiça, de roubo, de esperteza, de avareza? Em outras palavras, enquanto o homem está preocupado, não é, com as coisas externas, Jesus fala, olhe para dentro do coração, comece a julgar tudo a partir de dentro do seu coração. E antes de nós entrarmos efetivamente na leitura, eu quero esclarecer algo para vocês que já falamos algumas dezenas de vezes, mas talvez não ficou claro. Eu observando acerca da nossa experiência de crente, sobretudo ministerialmente falando. Quando em 2020, não foi? Veio a Covid, foi 2020? Puxa, foi um alarde muito grande, porque afinal, pelo menos a minha geração, que eu me lembre, não tenha se deparado com uma pandemia dessa natureza. Nós estudamos sobre algumas pandemias que houve na história, mas quando você estuda algo que aconteceu, a peste negra, mesmo a tuberculose, a lepra já foi, e outras doenças, quando você estuda, você não tem uma ideia, uma noção clara do que é a coisa. Morreram tantas mil pessoas, sim, mas esse número não te assusta, porque é uma história que te contaram. Mas quando nós nos vimos dentro de um contexto concreto, real, de um perigo iminente, e vimos as pessoas começarem a morrer uma a uma, pessoas próximas a nós, e a doença chegando cada vez mais próxima de nossa casa, aí nós ficamos alardeados, assustados. Aí, vocês lembram, né, que houve todos o fechamento de comércio, o fechamento de igrejas, de tudo que vocês podem imaginar, as pessoas presas dentro de casa, fugindo da situação. E a igreja, então, ela foi um setor que também foi atingido, obviamente, e nós tivemos que nos ausentar das reuniões. Salvo engano, ficamos
quase 2 anos, não é? 1 ano e pouco, sem poder congregar com liberdade. Pouco a pouco foram liberando as coisas, mas foi mais de ano, quase 2 anos que nós ficamos aí. Enfim, aí talvez nós fomos obrigados a deixar de congregar, em razão da pandemia, o que é legítimo. Agora, o que nós não observamos, mas foi dito aqui algumas dezenas de vezes, é que nós estávamos muito preocupados com a saúde física e com a morte física, e não estávamos nos atentando para a saúde espiritual e para a morte espiritual. O que, se você considerar à luz do Evangelho, Jesus disse: temei antes o que pode matar tanto a alma quanto o corpo eternamente, e não somente aqueles que matam apenas o corpo. Em outras palavras, o que você prioriza mais? A saúde e a vida física ou a saúde e a vida espiritual? Nós ficamos com um profundo medo de perdermos a saúde e a vida física com a pandemia e não nos atentamos para o espiritual. Conclusão, nós fomos afetados profundamente na nossa saúde espiritual. O vírus espiritual adoeceu profundamente a Igreja de Jesus Cristo. Daí que nós nos acostumamos a não congregar mais. Acostumamos. E achamos isso hoje tão natural, mas tão natural, que não sentimos vontade de congregar mais. E justificamos. Começamos justificando: não, a pandemia não me permite. A pandemia passou, deixou de ser uma pandemia, tivemos a liberdade de voltar, mas aí continuou: não, mas ainda tem risco, vamos esperar a vacina, vamos aguardar. E aí veio a vacina, e as coisas foram melhorando mais e mais, e aí nós fomos então arranjando outras desculpas para justificar o fato de que nós não mais congregamos. De 100% da irmandade, talvez somente 20% conseguiu superar. 80% dos cristãos hoje banalizam o ato de congregar e o têm, no caso, a falta do congregar, como normalidade de vida. E tem cada qual a sua justificativa. Mas o que tem a ver com o que estamos colocando? Ora, qualquer um de nós, se nós nos voltarmos para julgar e analisar, não as questões externas, mas o coração, se cada cristão, você é sincero, você é honesto, porque eu sou totalmente favorável à honestidade intelectual, honestidade espiritual. Ó, o seguinte, não estou mais afim, não é legal, não me faz bem, ou então é legal, mas é uma coisa tão relativa que eu não tenho mais força de priorizar essas coisas, então é uma bobagem. Quando eu puder eu vou, fique tranquilo, pastor, relaxa, você tem sua vida, eu tenho a minha, está tudo certo, está tudo tranquilo. Isso é muito positivo, porque não camufla uma doença espiritual. Agora, quando nós ficamos nos justificando, apontando questões meramente externas para justificar um problema de natureza espiritual, ora, nós somos daqueles que, como na antiguidade, na menoridade, não atentamos para o coração. Vem a hora, e já chegou, em que o verdadeiro adorador, ele trava com Deus uma relação de espírito para espírito. É alguém que se volta para dentro de si e procura compreender e entender o seu coração, a sua disposição, os verdadeiros motivos, ou que me impulsionam ou que me impedem de avançar. Poxa, Davi já, mesmo antes de Cristo, em muitos anos,
ele dizia: Senhor, não tenham como me esconder de ti. Isso é que é de uma sabedoria extraordinária. Por que eu não tenho, Senhor, como me esconder? Porque o Senhor é um ser eterno, e o Senhor me cerca por detrás e por diante. Não tem como me esconder da tua face, não tem como fugir da tua face. O Senhor me conhece, poxa, o Senhor sabe do meu coração. As palavras nem saíram dos meus lábios, o Senhor já conhece. E não tem como, porque o Senhor foi quem teceu no ventre de minha mãe cada uma de minhas células. O Senhor conhece, portanto, o meu ser, o meu interior, o meu coração, o meu espírito. Ou seja, o Senhor discerne todo o meu ser. E não tem como, portanto, eu fingir que não está nada acontecendo. Isso é coisa, diz Davi, maravilhosa demais para mim. Então, diante disso, desse saber, Davi diz: então, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, tu, Senhor, que discerne o espírito humano, que discerne o coração, que discerne as vontades. O Senhor que tem todo o conhecimento, me auxilie, portanto, nessa tarefa de autoconhecimento, para que, vendo o Senhor os caminhos maus que há no meu coração, e me mostrando esses caminhos, eu possa eventualmente tratar com o meu coração. O livro de Hebreus é um livro extraordinário na Escritura, dentre todos, porque é um livro que ele procura nos advertir severamente em relação à nossa posição diante de Deus. Ele é um livro de grandes advertências. Salvo engano, o livro é composto por 5 grandes advertências. Todas elas chamando o homem para verificar onde ele está errando efetivamente. E no capítulo 4, o escritor aos Hebreus, ele diz assim: olha, diante de Deus, todos nós estamos nus, estamos despidos. Em algumas versões diz que todos nós estamos patentes aos olhos de Deus. E aí, para que isso fique claro, até que ponto Deus me vê, até que ponto Deus me conhece, até que ponto eu poderia ou não me esconder de Deus, ou de mim mesmo, ou dos outros, ele diz: porque diante de Deus estamos nós nus e patentes, diante da palavra de Deus, a qual é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Espada essa que penetra o nosso ser, atravessa o nosso ser, e essa penetração em nós, ela é tão eficaz, ela é tão suficiente, ela é tão fina, que ela é capaz de separar juntas e medulas. Já imaginaram? E aqui é só uma linguagem humana, para você vislumbrar a eficácia do que é a onisciência divina, capaz de penetrar e separar juntas e medulas, capaz de separar alma e espírito, e é capaz de discernir, olha, os pensamentos. Não é capaz de discernir os meus pensamentos, isso é muito óbvio, mas é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, o meu coração tem pensamentos que determinam as minhas ações, que definem comportamentos. Esses pensamentos e propósitos do coração são para mim, não raras vezes, ocultos. Eu não consigo discernir por que eu ajo dessa maneira, por que eu procedo dessa maneira,
Porque eu valorizo essas coisas e desprezo essas outras. Então, o escritor aos Hebreus diz que Deus, aquele a quem todos nós devemos prestar contas, Ele, quando nos olha, Ele não nos olha esteticamente, Ele não nos julga exteriormente, Ele não leva em conta os nossos argumentos, as nossas conversas fiadas. Ele leva em conta o que há dentro do coração humano. Por isso que há algo no Apocalipse que poucos também entendem até hoje. Quando diz do julgamento final, diz o texto metafórico, simbólico: então se abriram livros. O leitor não iniciado fica imaginando no dia do juízo um tanto de livros. E o pior é que ele pensa com a mente da modernidade e fica pensando nos livros de brochura, capa de couro, papel pólen, gramatura 80. Imaginando ali Deus com os óculos, folheando para saber o que você fez tal dia, Mas não, quando disse que todos diante de Deus, no juízo final, é dito, então se abriram livros. Os livros dos corações é que são abertos. É no coração que Deus lê. Então, assim, na leitura desse livro, eu queria muito que nós lêssemos olhando para dentro do coração. Não leia comigo esse livro olhando para fora. Não. Se eu dissesse assim, por exemplo, num grupo da igreja, quem aqui nesse grupo, porventura, efetivamente, com honestidade, está precisando de pagar uma conta de energia? Porque por lhe faltar o recurso material, a sua energia está em risco iminente de ser cortada. Provável que alguém aparecesse, sim ou não? Obviamente. Havendo, certamente, Alexandre, poxa, é de Deus, viu? Eu estava pedindo a Deus uma direção, uma saída, e aí nós iríamos prover esse recurso. Passa o seu Pix, por gentileza, e a sua conta, posa a sua conta que nós vamos pagar para você. Pagaríamos. Qualquer um de nós aqui pagaria, sim ou não? Vocês não pagariam? Uma conta de energia para uma pessoa? Por que não? A não ser que você também não tivesse o recurso. Aí não tem o que fazer, não tem um recurso, não tem como. Mas se você está numa condição razoável, de normalidade, você faria um esforço para ajudar uma pessoa. Ou seja, quando se propõe algo de natureza prática, logo aquele que está em condição de necessidade sabe e quer ajuda, o que é natural que aconteça. Mas se nós fizéssemos uma outra pergunta, não essa da conta de energia, mas fosse essa pergunta: quem aqui percebe efetivamente que sofre de uma doença chamada pecado e que percebe que está em vias iminentes de morte espiritual e, portanto, morte eterna, que gostaria de receber um auxílio espiritual para a sua saúde? Será que haveria no grupo pessoas que tivessem tamanha clareza da sua condição, assim como a pessoa que tem tamanha clareza da sua conta de energia? Porque a conta de energia é algo prático, está aqui, vai cortar. Eu vou ficar privado da energia. E não se pode no século XXI ficar sem energia. Sua geladeira, seus mantimentos, uma série de coisas importantes,
Como é que você vai carregar o seu celular sem energia? Não tem como, Você vai ficar sem Wi-Fi? Não tem como ficar sem Wi-Fi. Não faz sentido isso. Logo, todo mundo quer resolver esse problema, né? Tem que resolver. Nem que alguém tem que me ajudar a pagar minha energia. Ficar sem um gás, muito complicado isso. Mas e quando se trata, há alguém aqui que percebe que existe um descompasso daquilo que você é interiormente, na sua experiência, em relação àquilo que você deveria ter? Será que você não percebe que há uma doença espiritual? E essa doença, ela é muito mais perigosa e muito mais real do que qualquer outra coisa percebida pelos sentidos físicos? O meu apelo e o meu interesse na leitura desse livro é que nós olhemos para dentro de nós e identifiquemos cada um de per si e em relação a si próprio, perceba a sua condição espiritual. O convite é: olhe para dentro de si. Olhe para si. Se não for por esse caminho, nós não vamos ler o livro. Não tem por que ler o livro. Esse livro, ele é um antídoto, ele é um remédio. Não é mágico, como eu dizia no início. Se você fizer o uso correto desse livro, olhando para o lugar correto, que é o seu coração, você vai identificar, todos os problemas espirituais. Você vai identificar. E você terá a chance, portanto, de usar o antídoto da palavra de Deus para ser curado. O paradoxo do ser e do tempo. Vivemos na pós-modernidade. Puxa, nós não vivemos na Idade Média. O livro começa falando o óbvio, que não parece tão óbvio assim, porque nós não nos atentamos. Você não vive nos tempos da antiguidade. Tampouco você vive na Idade Média. Você é um ser extremamente privilegiado. Você vive na era de uma humanidade esclarecida. Você vive num tempo de uma humanidade, teoricamente falando, crescida. Você tem acesso a conhecimentos que ninguém teve antes de você. Você é um dos últimos. E, portanto, você pode olhar para trás, você pode ler os grandes clássicos da antiguidade, desde Homero. Você pode ler o Antigo Testamento. Tudo bem que os do Antigo Testamento não entendiam o próprio Antigo Testamento, mas você pode ler. Você tem um Novo Testamento, você tem Mateus, tem os Evangelhos, você tem Atos, você tem as Epístolas, você tem o Apocalipse, você tem os livros dos pais da igreja, da patrística, você tem todos os livros da escolástica, até São Tomás de Aquino para poder ler, os filósofos do Renascimento, do Iluminismo, da modernidade. Você tem hoje acesso à vastidão de conhecimento da humanidade via internet. Vivemos na pós-modernidade. Você está vivendo no topo de todos os tempos. Se Paulo diz que na encarnação do Verbo, ali era, como diz, a dispensação da plenitude do tempo, o que ele diria hoje, 2000 anos depois? Então você é extremamente privilegiado. Vivemos na pós-modernidade. Para usar uma expressão bíblica, diríamos que vivemos nos dias finais da experiência humana
Experiência essa que começou há milênios, depois que o homem passou por diversos níveis de compreensão de sua existência. Então, você já tem condições de entender melhor, sim ou não? E você não somente tem condições de entender melhor, mas você tem a obrigação de viver melhor, de ser melhor, de fazer uso de todo o conhecimento para ser melhor. Não há, pois, de se esperar que sejamos os mesmos, né? Uma vez que, na medida em que se passa o tempo, amplia-se a compreensão da existência humana. E alterando-se a compreensão da existência, muda-se a leitura que se faz do mundo, do homem, de suas vicissitudes, do mistério. Então não há de esperar que esse homem do século XXI, da pós-modernidade, não há de esperar que ele tenha incompreensão e que ele seja menor do que os seus antepassados, em termos de crescimento. A história do homem foi marcada por diversas revoluções que o fizeram ascender ao atual patamar existencial. Olha o que nós estamos colocando. A história da humanidade, quando você lê a história humana, o que você vai observar? Que de tempo em tempo a humanidade, ela sofria uma guinada. A humanidade em geral, de tempo em tempo, ela alçava a um patamar superior em relação aos seus antepassados. Essas guinadas, essas mudanças abruptas de direção coletiva da humanidade são chamados de revoluções. Não é? Ou de evoluções. Mas, de todo modo, a evolução fala de um processo lento de mudança e a revolução fala, né, de uma mudança abrupta de um estado para outro. Então, a história do homem foi marcada por diversas revoluções que o fizeram ascender ao atual patamar existencial. Revolução cognitiva, ou seja, houve uma época, vamos entender isso lá na frente, talvez no 4º capítulo desse livro, em que o homem, embora homem, ele não tinha ainda suas faculdades cognitivas amadurecidas. O homem já viveu, na sua experiência humana, estágio de atualidade de não inteligência. Nós vamos entender isso com clareza quando no 4º capítulo nós tratarmos sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, quando nós falarmos, e a Escritura nos mostrará claramente, que o homem, em um dado momento da sua experiência, ele chega numa transição chamada conhecimento do bem e do mal. Até então, o homem não conhecia o bem nem o mal. O homem não discernia o bem e o mal. Ora, se o homem não discernia o bem e o mal, e discernir entre bem e mal está para a ética, está para o julgamento que o homem faz de suas próprias ações em relação ao outro. Então, como ele vivia se ele não tinha essa capacidade de julgar entre o bem e o mal? Você já viu um cachorro, um cavalo, um macaco ou qualquer outro animal com um juízo de isso é mal, isso é bom, isso faz parte do bem, essa minha atitude vai de alguma maneira ferir o outro, machucar o outro? Esse conceito de bem e mal está somente para o homem após a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então,
A primeira das revoluções é a revolução cognitiva, que alça o homem para um novo patamar. Então, pense comigo, voltemos à revolução cognitiva. Toda a humanidade de então, passando de um estágio instintivo para um estado de inteligência, de razão, de juízo, de discernimento. Puxa, é uma coisa dramática, não? Sim ou não? Não é uma coisa fantástica? Não é uma ruptura? Agora imagine que nesse momento dessa alçada cognitiva, houvesse pessoas naquele tempo, seres humanos, que não passasse na sua própria experiência por essa revolução, continuasse instintivamente como animais. Como é que você olharia para essa pessoa? Olha, meu Deus, que coisa estranha. Você tem que usar a sua razão, você tem a capacidade intelectual, você tem que fazer uso dessas suas faculdades. Você acharia um absurdo ou não? A pessoa não transitar, todos transitando, mas um ou dois sem transitar. Seria uma coisa muito estranha. O homem passou por várias revoluções. A revolução cognitiva, a revolução agrícola, porque sabemos que até então o homem ele era como que nômades, né? Errantes. Então eles comiam dos frutos e vivia da caça. Então estava aqui no lugar, quando se esgotava o alimento dessa região, eles migravam para outra e iam migrando, e migrando, e migrando. Chegou um momento que alguém começa a falar: peraí pessoal, nós podemos plantar e cultivar o alimento, porque o alimento não se esgota, porque ele tem semente. Nós podemos cultivar a terra, plantar e garantir uma próxima semeadura, não é? Uma próxima colheita. Aí o homem começa a ficar ali no seu estado como é que a gente pode colocar? Quando a pessoa não anda, não faz exercício, sedentarismo, né? Deixa de ser nômade, e aí surge a agricultura. E olha que a agricultura daquele tempo não pode ser comparada com a de hoje. Com a de hoje, com as técnicas que existem, né, de produção, é uma coisa fantástica, não falta alimento, absolutamente, por todas as técnicas que o homem desenvolveu. Então a revolução agrícola foi uma coisa fantástica, né, que alçou o homem para um novo patamar de existência. Temos a revolução filosófica, a revolução científica, a revolução industrial, poderíamos colocar a revolução tecnológica, e assim nós temos um tanto de revoluções, e hoje nós estamos vivendo cada revolução de uma para outra, num espaço cada vez menor. O homem está cada vez mais alcançando um estágio de semideus. Leiam depois o livro Homo Deus, né, do Harari, um livro excelente que nos situa diante dessas grandes transformações que o homem vem vivendo. Mas o que isso tem a ver conosco, né? O que isso tem a ver com o paradoxo do ser e do tempo? A cada uma dessas revoluções, a psique humana experimentou nova orientação, passando a apreender o mundo a partir de uma cosmovisão inovadora. Gente, quando a gente olha hoje para a história do homem e começamos a verificar cada uma dessas revoluções, até chegar à nossa atual condição existencial, nós vemos o quanto que o homem cresceu, tanto que o homem avançou. Sim ou não? Puxa vida, é extraordinário a mudança do ser humano. O homem do século XXI, da pós-modernidade, da pós-verdade, é um homem extraordinário. Cresceu muito. Cresceu bastante.
Hoje em dia, eu me lembro da minha época de adolescente, e não faz muito tempo, quando alguém cariava um dente, não é? Sobretudo os dentes aqui da parte de trás, que criava aquele buraco, fazia aquela panela, chamava de panela. O que as pessoas faziam? Arrancavam o dente. Arrancar o dente, né, para usar a palavra mais antiga, ia-se ao barbeiro. Arrancava o dente do indivíduo, que já era uma coisa fantástica, porque nem todo mundo podia arrancar um dente, né? Me recordo claramente que as pessoas arrancavam tranquilamente os seus dentes e colocavam uma prótese. Muitas pessoas vieram do Nordeste, pessoas com a vida mais precária, né? Arrancava todos os dentes, colocava-se uma prótese, ficava aquele sorriso aquele sorriso fantástico, né? Os dentes chegavam primeiro que a pessoa, coisa mais linda, né? Hoje em dia ninguém arranca mais dente, extrai dente, a não ser numa situação muito, mas hoje em dia a pessoa, ela faz um canal. Puxa, e quando a pessoa tem que extrair os dentes, ela faz implante dentário. Implante dentário. Isso tudo é evolução. Eu conheço um camarada que precisou, por questão de saúde, extrair todos os dentes da boca. E aí ele colocou a arcada superior e inferior de dentes de porcelana. Ficou com uma arcada bonita. Mais bonito do que antes. Mais forte. Mais brilhoso. Não tem dor de dente, tem dentes bonitos. E ninguém diz no primeiro momento que é implante. Cada dente feito sob medida. Aí a pessoa fica sorrindo. Aquele sorriso, né? Maravilhoso. Antigamente as pessoas ficavam com os dentes na boca cariado. Só tem um dente, um em cima, outro embaixo. Não é? As pessoas não iam ao barbeiro, não faziam depilação, não usavam shampoo. Hoje em dia todo mundo creme para barba, creme para isso, tira cutícula, faz tudo, contorno, faz contorno. Ou seja, o ser humano é mais humano. Cada tempo que passa ele fica mais bonito, mais saudável. Sim ou não? Mais cheiroso. Então, essas mudanças são claras. Coloca um rei da Idade Média, século X, e você é infinitamente superior a ele, em todos os sentidos. Ele andava no lombo do cavalo, você hoje anda de Lamborghini. Tudo bem. Aí pode andar, de repente você faz uma dívida e anda de Lamborghini. Não é difícil andar de Lamborghini hoje em dia. Não é tão fácil assim também, né? Mas de todo modo, você mora numa casa com tanto luxo, chuveiro elétrico, casa com banheiro, puxa, você faz seu cocôzinho, dá descarga ali como é o nome? Na válvula hidra. Assento almofadado. Ninguém quer sentar na louça fria. De acordar 3 da manhã, você sentar na louça fria, dá um grito, chama pelos demônios. Inadmissível. Tem que ter aquele assento acolchoado, seu, privado, no seu quarto. Ninguém usa, só você. Tem um lavabo social. Quem quiser visitante que use. Papel higiênico, 4 folhas com cheirinho de bebê. Você poder ficar cheirosinho. Se limpar e ficar cheirosinho. Tudo isso é o quê? É o ser humano.
Vive como? Então, é clara a evolução. O tema desse capítulo é o paradoxo do ser e do tempo. Estamos demonstrando o homem crescendo no eixo da sua existência, o que nos é claro, o que é bom, o que nós julgamos saudável, pelo menos em tese. As transformações sofridas pelo homem ao longo dos tempos, mudanças que afetaram exteriormente o seu modo de vida, a economia, a religião, a educação, essas transformações são, antes de tudo, alterações orgânicas, mediante uma força vital, latente no espírito humano, desde sempre, e que vai se manifestando gradualmente, elevando o homem do estado de potencialidade ao de atualidade em intermináveis ciclos. Ou seja, essas mudanças de que estamos falando, desde a cognição, a agricultura e todas as mudanças de que estamos falando, elas são mudanças que não ocorreram meramente numa forma externa de vida. Não é que nós temos hoje um vaso sanitário com assento almofadado que nos faz diferentes. Essas mudanças nos fizeram um jeito de ser, nos constituem o que somos. São mudanças que afetaram a nossa consciência. Se você colocar um homem do século X ao lado para conversar com um homem do século XXI, ficará notória a diferença do que é um homem do século X do que é um homem do século XXI. A mudança não é meramente estética. A diferença não é meramente pelas roupas que se veste. A mudança é de ser, é de maneira de pensar, é de maneira de sentir, é de maneira de se pôr no mundo. Quem está entendendo? Então, as transformações sofridas pelo homem ao longo dos tempos, mudanças que afetaram exteriormente o seu modo de vida, são, antes de tudo, alterações orgânicas, mediante uma força vital, ou seja, alterações que não aconteceram porque nos ensinaram na escola, ou não aconteceram mediante uma catequese, mas são alterações que ocorreram a partir de uma força vital, latente no espírito humano, uma força que vai pulsando e crescendo desde sempre e que vai se manifestando gradualmente, elevando o homem de um estado de potência a um estado de atualidade em intermináveis ciclos. Onde é que nós vamos parar com essas mudanças, hein? A ideia é que hoje nós ainda não atingimos a estatura de varão perfeito, né? Nós ainda estamos, essa força latente de transformação, ela ainda existe em nós. E continuará sempre a existir. Ela não se esgota. Essa dinâmica evolutiva visa conduzir o ser humano àquilo que ele deve ser. Essa força, ela é espiritual. Essa força vital, latente, ela tem um objetivo de conduzir o homem àquilo a que ele deve ser, conforme preconizou certo filósofo do século V antes de Cristo, dizendo: torna-te quem tu és. Então, o homem está evoluindo, uma força, conduzindo-o aquilo que ele deve ser. E atente, aquilo que ele deve ser não implica que ele chegará num estágio final e de posterior imobilidade. Não. Quando diz, torna-te quem tu és, e chegue a ser aquilo que deve ser, implica um estágio, poderíamos colocar, implica um estágio ideal,
É como se nós pudéssemos prever que devemos chegar àquele nível de crescimento. Mas não significa que a partir de então não teremos outros níveis de crescimento e outros alvos a serem alcançados. Jesus disse: a vida eterna é esta. Ou a vida eterna consiste em conhecer a Deus e a seu Filho, a quem enviaste. Ora, se Deus é eterno, e se é missão do homem conhecer a Deus, se Deus é eterno e, portanto, inesgotável, esse conhecer do homem em relação a Deus nunca se acaba. O homem estará eternamente conhecendo o eterno, sem nunca esgotar o objeto do conhecimento. E, portanto, se o homem estará sempre conhecendo aquilo que não se pode ser conhecido plenamente, então o homem nunca alcançará um estágio de plenitude, porque a cada conhecimento ele é elevado a níveis maiores de crescimento. Aquilo que em nós existe em potencial, para vocês entenderem essa expressão, existe em potencial, pense numa semente. Numa semente. Pense num caroço, numa semente, um caroço de manga. Você pega o caroço de manga. É só uma semente. É só uma semente. Mas ali dentro, em potencial, você tem uma mangueira inteira. Sim ou não? Raízes, troncos, galhos, folhas, flores, frutos. Ali você tem, na verdade, uma eternidade ali dentro. Por quê? Porque essa semente produzirá uma mangueira, que por sua vez terá a semente para produzir mangueira. Ou seja, a eternidade da existência, ela jaz em potência dentro de uma semente. Olha que coisa fantástica. Então, quando você pega a semente, em potencial, ela tem uma outra mangueira, outros frutos à sua semelhança. Mas em atualidade, não. Quem está entendendo? Então, o homem tem dentro de si, potencialmente, aquilo que ele deve ser. Por isso que Paulo vai dizer, João vai dizer, Jesus vai dizer, toda a Escritura, sobretudo no Novo Testamento, vai dizer que nós estamos caminhando para chegarmos a ser a imagem de Deus, a imagem de Cristo, aquilo que devemos ser. Só que essa potência está em nós em estado de latência, em estado de potencialidade, não em estado de atualidade. Vocês olham para mim e veem apenas uma semente, mas em potência eu sou o próprio Cristo, ou a sua semelhança. E para lá nós estamos caminhando. Mas discirna entre atualidade, potência, né? E aquilo que nós devemos ser, que vai ser uma manifestação posterior. Como uma semente que ganha um novo corpo. É a semente. Quando você olhar para a mangueira, ali é a semente, em estado de atualidade, de desenvolvimento. Ao passo que na semente era a mesma mangueira, num estado de potência daquilo que deveria ser. Então, aquilo que em nós existe em potencial, conforme fomos criados, ou seja, você foi criado com a potência e a capacidade de ser igual a Deus. O homem criado é a imagem e semelhança de Deus, em potencial. Aquilo que em nós existe em potencial, conforme fomos criados, deve se tornar atualidade em nós. Esse é o mesmo conceito do apóstolo Paulo, que ensina em suas epístolas a necessidade de sofrermos transformação até o estágio para o qual fomos criados, a imagem do Filho primogênito de Deus. A premissa do filósofo, no caso aqui, o filósofo
é o Píndaro que nós fizemos menção no finalzinho da página 20, a premissa do filósofo e a premissa do apóstolo Paulo, que seria sermos transformados à imagem do Filho primogênito, a premissa do filósofo e a do apóstolo são apenas duas linguagens distintas para se referir ao mesmo e único objeto, visto por dois prismas diferentes. O fato de Píndaro não se referir à obra de redenção de Cristo, por meio pelo qual atingiremos tal propósito, não significa sua exclusão. Antes aponta simplesmente a necessidade de chegarmos a ser aquilo que devemos ser. Bem, aqui nós trabalhamos com uma ideia de que logo alguém fala assim: ah, mas Alexandre, você está citando Píndaro. O que Píndaro tem a ver com o Evangelho de Jesus? Você está misturando as coisas, o santo com o profano. Esquece o tal do Píndaro. Afinal, Píndaro diz que o homem tem que chegar a ser aquilo que ele deve ser. Só que Píndaro não parte do pressuposto da obra de redenção, da cruz, do Evangelho. Eu digo, ô tolinho, para. Píndaro, ele pode não ter a noção ou o entendimento dogmático do modus operandi de como Deus levará o homem a ser o que ele é. Mas Píndaro tem uma consciência: o homem não é em atualidade o que ele é em potencial. Píndaro está dizendo: olha, o homem tem uma potência dentro de si que deve ser desenvolvida para o homem atingir o que deve atingir, para que o homem atinja aquilo que deve ser. Ele pode ser limitado nos conceitos teológicos, até porque ele trabalha numa linha filosófica. Quando Paulo diz que nós devemos ser transformados à imagem de Cristo, Paulo parte do mesmo princípio, como que ele dissesse: ora, você foi criado por Deus para chegar a ser a imagem do Filho primogênito. Então, ambos estão falando a mesma coisa, com linguagens diferentes, mas tratando da mesma necessidade e do mesmo objeto. O homem precisa crescer, precisa desenvolver. Vamos ler mais um pedacinho para encerrar aqui. Um fato evidente, entretanto, nós vamos parar neste ponto aqui. Nós vamos passar a semana refletindo. Um fato evidente, entretanto, chama a atenção daqueles que estão despertos. Chegando no ponto. Um fato, entretanto, chama a atenção de quem? De qualquer pessoa? Daqueles que estão acordados, estão observando, daqueles que estão atentos. Ou seja, até aqui nós falamos o quê? Que nós vivemos, veja, na pós-modernidade, vivemos no final de uma história de muitas revoluções, que foi levando, cada uma delas, o homem a experimentar mudanças no seu ser, desde aspectos cognitivos, ou aspectos práticos da agricultura, aspectos do conhecimento, da linguagem, da indústria, da economia. O homem foi sofrendo mudanças. Isso ninguém tem dúvida. Não há nenhuma discussão em torno disso. Todos, ao olharem para o homem do século XXI, conseguem ver plenamente a diferença deste homem para o homem de séculos anteriores. Está claro. Entretanto, quando existe alguém atento, observando essa evolução do homem, este que está atento percebe um problema. Será que você consegue ver o problema? Essa é a questão. Um fato evidente, entretanto, chama a atenção daqueles que estão despertos. E olha como é que está escrito: um fato evidente. O que é evidente? O que é evidente? O que é vidente? Vem de visão. Um fato que está diante dos olhos. Está aí, claramente. Mas as pessoas não conseguem ver
o evidente. Um fato evidente, entretanto, chama a atenção daqueles que estão despertos. O que significa que, a despeito de um fato ser claro e evidente, tem muitos que, por estarem dormindo, não podem ver o que está claro. E é aqui que começa a problemática desse livro. É aqui que muitos cristãos falam: Alexandre, não concordo com você. E eu digo: mas é lógico, você está dormindo, você não enxerga o que é evidente. Acorda por um momento, abre os seus olhos e você verá. Um fato evidente, entretanto, chama a atenção daqueles que estão despertos. 2 pontos. O mundo ocidental acompanhou de perto todas essas mudanças e de todas elas tem tido experiência, exceto no que diz respeito às questões espirituais e metafísicas. Opa! O homem cresceu em todos os aspectos. Espiritualmente, todavia, ele ainda é um homem da antiguidade. Vamos parar por aqui. Vamos continuar na semana que vem, exatamente daqui. Onde está o paradoxo? Cresceu em tantas áreas da experiência humana, mas no que tange ao crescimento do espírito, o homem não avançou. Espiritualmente falando, o homem do século 21, da pós-modernidade, é ainda um homem mosaico, é ainda um homem homérico, é ainda um homem rudimentar, é ainda um homem menor, é ainda um homem incapaz de discernir as questões do espírito. Tá bom?